irmãos, oremos. Querido Deus e Pai que está nos céus, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos em Tua santa presença. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui se reúnem nesta hora para Te adorar, para bendizer o Teu santo nome. A Ti, ó Pai, enviamos os louvores nesta manhã. E agora, Senhor, estamos aqui para receber o que vem de Ti para cada um de nós. Te utiliza o Teu servo que está ministrando a Tua palavra como instrumento em Tuas mãos. Que possamos, Senhor, ser alimentados por Ti neste momento tão especial. Fala, Senhor, a cada um de nós. Não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor entende que precisamos ouvir. Nós Te louvamos, ó Pai, e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Desejo um bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja entre nós e seja abundante. Amém? Vocês, por favor, podem ficar à vontade, sentar-se. E rapidamente eu quero, antes de dar início à meditação do texto, agradecer a Deus pela riquíssima oportunidade de estar aqui nesta casa, a qual, como cidadão brasileiro, sou ensinado e devo respeitar, não é? A principal casa de leis do nosso país. Então, eu agradeço a Deus, me sinto extremamente honrado de estar aqui neste lugar, principalmente por estar na companhia dos irmãos, pessoas tão seletas que Deus a dedo selecionou e colocou neste lugar, para que o sal continuasse a salgar e para que a luz continuasse a iluminar. Então eu agradeço a Deus nesse momento, e a deputada Rosinha, a minha amiga e irmã, pela oportunidade também, pelo convite, pastor Eli, que é o pastor João também, que seja levado o nosso agradecimento ao deputado e a todos vocês que estão aqui. Esses dias, enquanto estava me preparando para esse momento de estarmos juntos, me veio muito forte uma mensagem a respeito da autoridade e um pensamento sobre a autoridade. E passando pelo texto que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 19, onde Jesus, no seu diálogo, ele enfrenta Pilatos, dizendo de uma maneira muito cortês, uma maneira muito fina, própria do nosso Senhor, dizendo e colocando Pilatos no seu devido lugar, ele disse: nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Eu estudei esse texto, estudei esses pensamentos, mas em estando aqui, eu, da parte do Senhor, fui levado a lembrar sobre pessoas que exerceram a autoridade, que receberam da parte de Deus e que viveram uma vida diferenciada, e fui profundamente conduzido ao livro de Hebreus, no capítulo número 11, que a todos que estão aqui, tenho certeza, é um texto conhecido, que fala sobre os grandes heróis da fé, citados desde o princípio até os momentos recentes da igreja primitiva. E no capítulo de número 11, entre os textos que foram citados ali, tem um versículo muito especial que fala para pessoas, fala de pessoas específicas que receberam da parte de Deus uma autoridade. Assim como os senhores que estão aqui, que exercem qualquer tipo de função dentro desta casa, a autoridade não é algo que possa ser recebido, se não pode possuído, se não vier como um dom da parte de Deus. Paulo falando aos Romanos que os dons de Deus são irrevogáveis. Aquilo que o Senhor dá, Ele não muda os seus pensamentos, os seus propósitos depois de ter dado. E a autoridade é algo concedido da parte de Deus. Paulo também falando aos Romanos, no capítulo 13, ele diz que nenhuma autoridade instituída chega a essa constituição, a esse momento, sem que Deus tenha permitido que isso aconteça. Mas as autoridades, elas são divididas em diversas formas de exercício, e eu queria falar aqui para nós que somos cristãos sobre um pensamento de autoridade diferenciado apenas da questão das leis terrenas, até porque Paulo aos Coríntios nos anima a lembrarmos da eternidade como sendo realmente o alvo do nosso objetivo final, porque é que se nós dedicamos a nossa atenção apenas para as coisas desta terra, somos considerados os mais infelizes dos homens.
se o nosso olhar está apenas para as questões desta terra, nosso pensamento é extremamente pequeno, porque da parte de Deus, aquilo que Deus tem para nós são coisas eternas. Amém. Amém. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não conseguiu ouvir, que é um texto extraído de Isaías, no capítulo 64, aonde Isaías diz assim, que existe um Deus, que este é o nosso Deus, e fora dele não houve nenhum outro que tenha essa notícia, que desde a antiguidade trabalhe por aqueles que nele esperam. Ele age por nós, e essa autoridade como cristãos que temos, nesse capítulo do livro de Hebreus, ele nos posiciona no versículo de número 38, por exemplo. Vamos fazer a leitura do 36, o 37 e o 38, quem quiser abrir a sua Bíblia e me acompanhar. Outros experimentaram zombaria, açoites e até algemas e prisões, foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí o escritor faz um parênteses e comenta algo sobre estes homens, sobre estas pessoas, sobre estes cristãos que exerceram com verdadeira autoridade o posicionamento em defesa do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele faz um parênteses e com relação a essas pessoas, ele diz assim: o mundo não era digno deles. E esse texto acaba dizendo, e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia planejado coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E começa um novo pensamento no capítulo 12, e no capítulo 12 de Hebreus ele diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E nesse primeiro trecho do texto, eu gostaria de animar aos irmãos a lembrar-se de que estamos sendo observados, tanto neste mundo, como no mundo espiritual. As observações, Paulo, no capítulo 4, se não me falta a memória da carta que escreveu ao povo de Corinto, ele diz que, citando o texto dos apóstolos, nós somos colocados para ser espetáculo aos homens, aos anjos e ao mundo. Existe uma nuvem de testemunhas que estão nos observando, visto que a autoridade para representar o reino de Deus aqui está conosco. Não são os anjos que têm esta autoridade para representar o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo hoje aqui. Esta autoridade que não foi dada a cada um de nós aleatoriamente, mas Deus, segundo o seu bom propósito, nos confiou esta autoridade, nos escolheu. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Esse é o final do texto, onde Jesus, falando sobre essa questão da vinculação com a videira verdadeira, nos primeiros textos diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Mas não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. E essas próximas palavras cabem bem aqui dentro dessa casa, que é um termo conhecido tecnicamente por todos vocês, que diz assim: e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A nossa postura dentro das questões que estão sendo envolvidas no nosso país, elas devem ser assumidas por nós que professamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto estarmos debaixo das leis de Cristo, da lei da liberdade, da lei do perdão, da lei da remissão dos pecados, mas da lei também proposta de um povo que se propõe a agradar a Deus, a buscar a presença de Deus para vivermos nesta terra, no nosso país, baseando-se agora no pensamento que estamos na principal casa de lei do nosso país. Que o nosso país não seja conduzido por orientações que levem a nossa nação a desviar-se de um propósito central de buscar e agradar a Deus. Porque quando em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 7, aquela promessa surgiu: se por um acaso o gafanhoto vier comer, se vier as pestes, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei as suas orações, estarei atento às orações feitas e me proporei a abençoar esta terra, sararei a vossa terra. Nós estamos reunidos hoje, eu quero mais uma vez enfatizar os senhores. Eu estou vindo de São Paulo, embora tenha uma vida de muitas viagens, representando o estado do Paraná com algumas das nossas congregações e também outros países, Guiné-Bissau, nós temos uma atividade muito intensa missionária, mas quando nós nos movimentamos no nosso país, a confiança de que as leis estão sendo estabelecidas segundo a orientação de Cristo dentro do povo de Deus, parte da confiança de que os senhores e as senhoras estão presentes aqui e representam bem esse reino, o reino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Embora os nossos confrontos não sejam confrontos pequenos, e nesse momento estamos vivendo momentos dificílimos dentro do nosso país, onde pessoas estão se posicionando de uma maneira a trazer um pensamento de liberdade absolutamente desconexo com tudo aquilo que o conceito de liberdade realmente tem em existência. Nós temos que ter a postura, o posicionamento do combate, para que um dia, na presença dos santos anjos do Senhor, dos servos do Senhor, e na presença do nosso próprio Senhor, nós, quem sabe, tenhamos o privilégio de sermos citados como esses homens aqui. Homens que o mundo não era digno de Deus, porque se posicionaram em defesa de algo extremamente superior, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus estava naquele momento com Pilatos, ele disse assim: Pilatos, nenhuma autoridade você teria para falar comigo, para tratar desse assunto comigo, se não fosse dada pelo meu Pai a você. Mas eu não estou aqui representando nenhum reino terreno, porque se eu fosse representante do reino aqui, de qualquer reino aqui, os meus súditos, eles viriam até aqui e me defenderiam. Mas eles não estão vindo me defender aqui, porque a proposta é que eu, como Senhor deste reino, cumpra todo o bom propósito em defesa das almas as quais eu vim para salvar.